Olá, pessoal da família Portal Paz. Esse é um vídeo de estudo das mensagens dos mentores. Eu e Vânia do Rio estamos estudando a mensagem Vida no Mundo Espiritual. É a mensagem de número 10 desse livrinho aqui, né? Sementes de Esperança, que tem as lives do número 1 ao 50. Se você ainda não tem o seu... Eu ainda vou aprender a usar essa câmera. Com o tempo eu aprendo. É só afastar um pouquinho da câmera, Vânia, que aí aparece tudo. Mas essa mensagem foi ditada pelo Espírito Natanael no dia 16/10/2020, né? Então já tem 3 anos. E a gente está no meio da mensagem, e esse é o segundo vídeo, nós vamos estudar a segunda parte. Quer cumprimentar a turma, Vânia? Bom, ainda estou em treinamento, viu, pessoal? Pouco a pouco eu vou chegando a aprender como é que se posiciona diante de uma câmera. Eu não sou artista da Globo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Robson? Muito bem. Então eu vou colocar aqui a segunda parte com o Jordelê de 3 anos atrás, Máquina do Tempo. Existe o processo da escola, da evangelização, do aprendizado, das palestras iluminativas. E o mais especial de todos é voltar para perto de quem amamos, mesmo que este, no vale mais profundo da dor, se encontre. Porque sim, nas nossas andanças, como seres desencarnados, ainda possuímos muitos seres que amamos, presos nas fantasias, na ignorância. E então se colocam em estados tão deprimentes, por vontade própria. E nós jamais abandonaremos. Então a tarefa, a vida no mundo espiritual é bastante ativa e bastante trabalhosa. Quanto mais evoluídos nos tornamos, maior os nossos compromissos com aqueles que são retardatários na caminhada. Quanto mais alcançamos a plenitude, mais nos apaixonamos e amamos aqueles que padecem na ignorância. Então, a luz torna-se uma tarefa constante. Como não cuidar dos nossos irmãos encarnados? E como não amar e cuidar os nossos irmãos desencarnados? O processo da criação, do renascimento e do desencarne, ele é constante. É tão constante que poderia ser comparado às nossas capacidades de piscar os olhos. Nem nos damos conta de quantas vezes piscamos por minuto. E de forma mundial, não conseguimos imaginar todos os dias a quantidade de irmãos que partem novamente à pátria definitiva, ao mundo espiritual, e aqueles que deixam a sua morada para regressar às árduas provas da reencarnação. Por que árduas? Porque aqui encontramos a principal barreira, o véu do esquecimento. Então temos que construir toda uma existência em cima das convicções que saltarão aos nossos olhos e ao nosso ser. Ela é o esqueleto e ela será o guia desta construção. Porém, pelo esquecimento, também teremos a oportunidade de aceitar ou de modificar, porque temos o livre-arbítrio.
Então, essa foi a segunda parte, muito profunda. Vânia, se quiser iniciar o diálogo. Bastante profunda, né, para a gente pensar, né? Aí eu vou começar lá pelo finalzinho, quando ele fala do véu do esquecimento, finalzinho dessa parte, né? Quando ele fala do véu do esquecimento, por quê? Porque o véu do esquecimento, aí voltando no início desse pedaço da mensagem, né, do processo da escola, evangelização, aprendizado, o véu do esquecimento não nos permite ter a noção de que nós já vivemos várias e várias vidas e que nós temos, como ele diz nesse pedaço inicial, aí, nesse trecho inicial da segunda parte, de quantos e quantos irmãos temos, né, afetos do nosso coração, né, quantas vidas nós já fizemos, quanto aprendizado nós já tivemos, né? A gente não consegue ter essa dimensão porque, para nós, a gente só viveu essa vida material, essa vida, desde que nascemos até o momento atual, né? Mas, à medida que a gente vai para o plano espiritual, né, ele explica que a gente vai encontrar lá os nossos afetos e também os desafetos, né? Porque no rastro todo de vidas que tivemos, deixamos as duas coisas, afetos e desafetos. Assim como no mundo da matéria, às vezes a gente tem alguns colegas que a gente não consegue se dar muito bem, né? Alguns familiares que às vezes são complicados, o relacionamento e tal. É a mesma coisa aqui, é a mesma coisa do lado de lá, né? E aí ele fala, né, da evolução, né, que quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente evolui espiritualmente e tudo, mais a gente tem vontade de ajudar aqueles que ficaram para trás, né? Aí eu cito um livro que é belíssimo, chamado Renúncia, do Emmanuel, né, pela psicografia de Chico Xavier, onde ele narra a história de um espírito que já estava num outro patamar espiritual, vivendo até em outro planeta, nem vivia mais na Terra, mas ela deixou uma pessoa muito querida que estava aqui na Terra ainda evolutivamente bastante atrasada. E ela resolve voltar, né? Se propõe a reencarnar para ajudá-lo na evolução. E aí há toda uma história que eu aconselho que quem tiver vontade compre o livro e leia, porque vale a pena, a história é belíssima, é uma história de abnegação, sacrifício e muito amor, né? E é isso que a gente vai começando pouco a pouco a desenvolver, né? Até chegar no amor incondicional que Jesus veio nos ensinar, né? E ele fala, né, interessante, né, que a criação, Deus não para de criar, né? A criação é constante. A cada minuto, a cada segundo, milionésimo de segundo, está sendo criado um espírito, uma vida que vai começar sua caminhada de acordo com todas as etapas, né, que aquele princípio espiritual tem que seguir até chegar aonde nós temos que chegar. E a gente não consegue nem perceber isso, né? Então ele fala de árduas tarefas, por quê? Porque o véu do esquecimento nos atrapalha bastante, porque a gente tem que lidar com novos conceitos, nova educação, nova família, nova sociedade, né? Muitas vezes a gente reencarnou no Japão, no Oriente Médio, na América Latina, na Europa, aí a gente tinha toda uma construção e depois tem que refazer tudo de novo. Aí já está num país latino, né, no Brasil, um país bem aberto, bem diferente de outros países que têm a cultura mais fechada. Aí você vai absorvendo toda aquela cultura e isso aí é crescimento para o espírito, mas também, de certa maneira, é um dificultador porque você não consegue trazer a experiência acumulada conscientemente. Ela até de alguma maneira se manifesta, mas não conscientemente. Então a gente tem aí que lidar com todas as, né, com toda a gama de que a gente tem na vida, né? Pai, mãe, o contexto familiar, trabalho, etc, etc. E a gente tem que vencer esses desafios.
Não tem muito tempo no portal que a gente respondeu uma pergunta sobre véu do esquecimento, né? E a pessoa, ela estava alegando assim, não ia ser melhor se a gente lembrasse de tudo? Porque se a gente lembrasse, a gente sabia onde a gente tinha que consertar o problema, né? A questão é que o nosso sentimento ainda não é equilibrado o suficiente para saber de tudo. A gente vai lembrar e vai despertar o lado rebelde, revoltado, vingativo, né? São coisas que a gente ainda é. Mas para não entrar nesse lado que é mais pesado, né? Vamos pensar até em coisas simples mesmo, né? Do dia a dia. Por exemplo, tem uma pessoa mais idosa na família e recebe a notícia assim, tem uma tal tia de não sei onde que faleceu. Mas não conta para fulana, não, porque é melhor ela nem saber, né? Agora ela não pode fazer nada, ela não vai conseguir viajar para o enterro, e ela não vai conseguir ajudar em nada, e ela vai saber disso, ela só vai desorientar, né? Então, muitas vezes, a gente percebe o quanto o desconhecimento, né, ou a gente não lembrar, ou a gente não saber de certas coisas, pode ser uma proteção para aquele momento atual que a gente está vivendo, né? E na própria literatura espírita tem muitos exemplos disso, né? Desse modo leve, igual eu estou dizendo, igual no livro Obreiros da Vida Eterna, né? Que uma das pessoas ia desencarnar e recebe uma moratória porque a filha estava grávida e não poderia sofrer o choque de uma perda naquela hora, né? Ou em outras situações também, e aí, já entrando um pouquinho no restante da mensagem, né, que o mentor Natanael está descrevendo a vida no mundo espiritual como uma vida igual à nossa, né, de trabalho, de estudo, de executar coisas, de ter colônias espirituais, né, e o livro que fala muito sobre isso é Nosso Lar. Então, no próprio livro Nosso Lar, tem um casal, que é a Dona Laura e o Ricardo, né, que é um casal que recebe André Luiz na casa deles, e eles estão se preparando para reencarnar, para enfrentar uma nova existência, né? E André Luiz pergunta para ela, né? Pergunta para ela assim, mas a senhora aqui já faz tantas coisas, né, aqui na colônia, e já está tão evoluída, né? Tão consciente de tantas coisas, a senhora tem que voltar? Aí ela disse assim, olha, André, a gente recebeu permissão, eu e Ricardo, para lembrarmos de 400 anos para trás. E os mentores aqui determinaram que a gente não tinha condição emocional para lembrar mais do que isso. E esse período que a gente lembrou, a gente percebeu o quanto a gente tem de ressarcir coisas, de refazer coisas. Então, o que esse trechinho ele coloca para a gente? Ele coloca que, no fundo, a gente não está preparado para conhecer toda a verdade, né? Que a gente ainda precisa da experiência material para aprender coisas que só lá no mundo espiritual a gente não aprenderia, e que a gente tem uma oportunidade de começar do zero, porque começar do zero é muito melhor do que começar já devendo 10 mil, devendo 100 mil, devendo 1 milhão, né? Então imagina se a gente já começasse na vida devendo 1 milhão de reais, né? Nossa, não vou pagar nunca esse negócio aqui, então deixa para lá, né? Então não, a gente começa do zero, a gente começa sem dívida, né? Pelo menos em termos da existência atual, e vai plantando e colhendo e fazendo as coisas de acordo com o nosso nível de consciência, né? E isso é uma moratória, como se a gente recebesse a bênção assim, ó, isso tudo que você fez no passado, por enquanto está suspenso, está zerado. Comece do zero e vamos ver se você aprendeu a fazer de novo, né? Acho que é um pouco por aí que é o véu do esquecimento. Eu acho que eu também, há anos e anos atrás, eu também fazia a mesma pergunta que foi feita no portal, eu me fazia também. Por que a gente esquece? Né? Não seria mais fácil a gente lembrar? Seria mais fácil a gente lembrar, mas à medida que a gente vai estudando e vai percebendo a vida, a gente vê que a dificuldade seria muito maior. Né? Se até que, na própria vida atual, às vezes a gente consegue bater de frente com alguém e às vezes é difícil a gente refazer essa relação de uma forma bacana e saudável, imagina o que a gente já não fez lá para trás, num planeta onde a história, pelo menos nos últimos 2000 anos, foi tão difícil, né? Muitos momentos de dor, de sofrimento,
muita violência na humanidade daquela época. Idade Média foi um momento pesado. Devemos ter passado por lá, provavelmente, entendeu? Não sabemos quais foram nossos papéis, né, naquele momento, né? O que fizemos de bom, fizemos de ruim, ou as duas coisas. Então é melhor a gente seguir em frente com as ferramentas que a gente tem na mão do que tentar fazer aquilo que não é saudável mentalmente para nós, né? Você vê, a dona Laura lembrou só de 400 anos, né? No livro Nosso Lar é de 1940 e pouco, né? Então vamos supor que ela tivesse encarnado, vamos supor que ela tivesse desencarnado em 1850. Então, vamos fazer uma hipótese, que ela tem regredido ao ano 1600 da humanidade, né, da nossa era. E os outros? E os anteriores? Se ela não teve condições de saber, é porque realmente não seria saudável mentalmente e emocionalmente para ela. É verdade. Às vezes a gente imagina, né? Por exemplo, assim, se eu tivesse encarnado na época de Jesus, quem será que eu teria sido, né? E às vezes a gente fica imaginando assim, será que eu seria um dos seguidores? Será que seria uma das pessoas que foi curada, né? Poderia ser, e essas pessoas às vezes já foram ingratas, né? Mas imagina se a gente foi o pessoal que ficou gritando Barrabás, né? O povo que perseguiu José e Maria. Que é bem mais provável. É aquela mesma história de dizer assim, todo mundo foi rei ou foi rainha? Mas quem é que disse que os reis e rainhas eram bonzinhos? Quem é que diz isso? Entendeu? Às vezes uma pessoa do povo é muito mais sábia e tem muito mais bondade no coração do que um rei ou uma rainha. Quantos reis nós tivemos aí na humanidade que foram grandes déspotas e fizeram coisas bastante desagradáveis, né? Então, o mérito é você ser um espírito cada vez melhor, e não o título que você ocupa, né? E o papel que você ocupa naquele momento. Pois é, do mesmo jeito que a resposta para Emmanuel, né? Quem era ele na época de Jesus? Ele era um senador muito poderoso que poderia ter evitado a crucificação e não evitou, né? Exatamente. Então, e nós, né? Se a gente foi Herodes, se a gente foi o fariseu, se a gente foi um desses, né? Pode ter sido qualquer coisa. Sabe-se lá. É isso mesmo. Então a gente pode encerrar aqui a segunda parte. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com a terceira parte. Um abraço para vocês. Um abraço, pessoal. Tô aprendendo, hein? Devagarzinho eu tô indo. Até a próxima, pessoal.